Seja muito bem-vindo à nossa palestra de hoje sobre esse tema que eu considero tão importante para a nossa convivência, que é a nossa capacidade de diálogo. Eu considero realmente que esse tema ele é fundamental para nós, porque quando nós vamos perdendo essa capacidade de dialogar uns com os outros, a nossa vida, a nossa expressão de vida vai ficando muito reduzida, muito simples, porque o nosso ponto de vista ele não vai expandindo sem a possibilidade de entender a outra pessoa e de conviver um pouco mais profundamente com ela. Então ficamos muito limitados, muito reduzidos nas nossos próprios pensamentos, das nossas próprias formas de olhar para as coisas, entender a vida como ela é. E além disso, eu considero também que uma outra importância muito grande desse tema é porque muitos dos nossos problemas, tanto individuais quanto em sociedade, eles realmente poderiam ser resolvidos se nós tivéssemos mais capacidade de diálogo, de podermos entender uns aos outros e encontrarmos juntos soluções para muitos deles. Ou seja, muitas das coisas que nós vivemos, o grande problema, aquilo que está no centro dos problemas, é essa pouca capacidade de dialogarmos realmente uns com os outros. Bom, e claro, não é uma coisa simples. O diálogo é realmente uma arte muito complexa, é uma grande arte. E como todas as artes, precisa ser ensaiado, treinado, ensaiado novamente. Como toda grande arte, um músico tem que ensaiar muitas vezes, um ator tem que ensaiar muitas vezes, e o diálogo de fato não é diferente. Eu diria até que é uma das artes mais complexas que nós podemos realmente realizar. E por isso, nessa palestra de hoje, o que eu gostaria é de dar algumas orientações sobre esse diálogo, algumas orientações, alguns pontos para que vocês possam refletir e ir buscando ensaiar realmente no dia a dia, porque realmente necessita de muito ensaio. Então aqui vão ser algumas orientações, alguns passos fundamentais para que cada um possa começar a realizar suas próprias práticas e aí sim, ir desenvolvendo, aperfeiçoando cada vez mais e transformando as suas relações, a sua convivência, de fato, numa obra de arte. Então essa é a nossa intenção hoje. E para a gente começar a falar um pouco sobre esse tema e dar algumas dessas orientações, a primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a diferença entre duas palavras que às vezes nós usamos como se fossem sinônimos, que são justamente os diálogos, que é o que nós vamos tratar, e as confrontações. Queria que a gente esclarecesse muito bem essas duas coisas para que fique mais claro para cada um de nós. Então, a confrontação, ela na verdade tira a vida das nossas relações. A confrontação, ela faz com que cada um esteja apegado ao seu próprio ponto de vista e queira impor ele sobre os demais. Normalmente, quando nós estamos falando de diálogo, infelizmente, nós não estamos falando realmente do diálogo, nós estamos falando mais da questão da confrontação. E um verdadeiro diálogo, ele tem essa capacidade de ampliar o ponto de vista das pessoas que participam dele, para que cada um possa encontrar respostas melhores, mais profundas do que cada um via sozinho anteriormente. Então, para a gente esclarecer um pouco mais desses conceitos, a gente gosta sempre, né, em Nova Acrópole, de se referir à origem etimológica das palavras, porque nos ajuda. Quando as palavras elas perdem muito sentido, são muito deturpadas, quando nós vamos lá na origem delas, então fica mais claro o que realmente elas querem dizer. Quando nós falamos da confrontação, essa palavra ela vem da origem de com, que é comparação, e frontes, que significa é a face superior. Ou seja, quando nós falamos da confrontação, nós estamos falando de comparar aquilo que é mais externo, aquilo que é mais superficial. Essa palavra frontes, ela é a mesma origem da palavra fronteira, ou seja, aquilo que divide, aquilo que separa. Portanto, a confrontação significa exatamente isso. É quando nós estamos numa relação, numa convivência, numa conversação, por exemplo, nós estamos simplesmente comparando aquilo que são os pontos de vista, aquilo que é mais externo, aquilo que é mais superficial, e normalmente olhando para aquilo que nos divide, a fronteira que está nos separando. Normalmente o que nós fazemos são mais as confrontações, são muito mais comuns nas nossas relações, na nossa sociedade, do que realmente os diálogos. E quando nós vamos olhar para a origem do diálogo, para separar muito bem esses dois conceitos, entender a diferença entre eles, vem de dia e logos. Dia, através, e logos, a palavra, o conceito. Ou seja, olha só que bonito essa ideia do que realmente significa o diálogo. Nós queremos ir através das fronteiras, através das palavras, através dos conceitos que cada um tem,
Não queremos nos separar neles, queremos ir além deles, além do que eles significam, além do que cada um tem como seus próprios conceitos, além do que cada um tem como as suas próprias palavras, e podemos chegar até uma ideia mais profunda, mais verdadeira, ou seja, um estado de consciência maior do que cada um tinha sozinho, através das suas próprias ideias, através das suas próprias palavras. O diálogo, ele constrói vida. Numa confrontação, a sensação que uma pessoa tem quando ela debate com alguém, né? Porque na confrontação nós fazemos debates. Então, quando se debate com alguém sobre um tema e você confronta, ou seja, cada um está só comparando as suas fronteiras e um quer impor sua ideia sobre o outro, a sensação que nós temos depois é assim, de cansaço, de peso, temos a sensação de que a pessoa não nos entende, que ela não gosta da gente. A sensação depois de um confronto é esse. Então, ele tira a vida das coisas, ele tira a vida das relações. Um diálogo em que nós queremos ir através da expressão, através da palavra, pelo contrário, ele deixa as coisas, as relações mais vivas, mais belas, cada um fica mais motivado. Ou seja, nós temos a sensação que depois do diálogo eu sou um pouco melhor, eu compreendo um pouco mais algo que eu não compreendi antes. Não tem um vencedor no diálogo, tem um vencedor no confronto. Você luta um contra o outro, sai um perdedor e um vitorioso. No diálogo, não. Cada um cresce, cada um eleva um pouco mais o seu ponto de vista, porque aprende mais um com o outro. Ou seja, através do diálogo, a gente teria que considerar que cada pessoa, cada ser humano, ele tem uma experiência tão única, tão singular na sua vida. Cada ser humano tem uma visão tão sua, que não é igual a ninguém mais sobre a vida, sobre os acontecimentos, que cada um tem algo único que pode me revelar. Cada ser humano tem algo único que pode me trazer. E através do diálogo eu posso então ampliar a minha forma de ver através da forma daquele outro ser humano. Então, é realmente uma característica muito bonita do diálogo. Só para vocês começarem a perceber e diferenciar um pouco mais, comecem a perceber que, por exemplo, pessoas quando elas são inseguras, quando elas não têm muita clareza dos seus próprios pontos de vista, elas tendem mais às confrontações. Porque é como se fosse assim, como ela não tem uma segurança interior, algumas convicções em algumas das suas ideias, ela tem uma necessidade, então, não de dialogar com o outro, mas de impor aquilo que ela pensa ao outro. É como se, através do diálogo, ela não consegue expressar, porque ela não tem muita segurança. Então, ela tem necessidade de impor na força para os demais aquilo que ela pensa. Aí nasce muito das confrontações, é muito da nossa insegurança interior. Uma pessoa que tem muita segurança, refletiu profundamente e tem segurança nas coisas que ela pensa, ela não tem problema de dialogar, porque ela pode tranquilamente entender como o outro pensa, compreender a outra pessoa e relacionar, pode compreender o outro sem perder a maneira como ela pensa, relacionando com aquilo que ela pensa. Para vocês terem uma imagem, é como se fosse assim, por exemplo, uma árvore. Uma árvore, quanto mais profundas são as suas raízes, quanto mais ela está afirmada no solo, no chão, mais a sua copa, né, os seus galhos, né, as suas folhas, mais eles podem crescer e se expandir, não é assim? Se nós temos uma árvore com raízes muito, né, muito curtinhas, tão pouco fincadas na terra, se ela cresce muito os seus galhos, sua copa, tem muito peso em cima, os seus frutos, então ela começa a tombar, a cair. Assim é o ser humano também. Quando ele não está muito afirmado, não tem reflexões profundas, não está muito afirmado naquilo que ele pensa, se ele começa a querer expandir para entender o outro, ele tem a sensação que ele vai cair também. Aí nasce a confrontação. Ou seja, quanto mais profundos nós estamos, quanto mais reflexivos nós estamos, mais a nossa capacidade realmente de poder dialogar e entender, então, a outra pessoa. Essa é uma das características muito, muito, muito importantes dos dois. E no diálogo, então, cada um, né, depois dele, vai ter uma percepção mais profunda de uma ideia. Ou seja, no diálogo existe um amor maior à verdade, um amor maior a uma percepção mais profunda das coisas do que o amor ao meu próprio ponto de vista. Essa é uma característica muito, muito, muito importante dele. Então, eu diria que a primeira reflexão, antes da gente entrar nesses passos realmente do diálogo, a primeira reflexão é cada um fazer essa pergunta para si mesmo. Eu estou disposto ao diálogo? Eu quero realmente dialogar ou eu quero confrontar? Ou seja, eu estou disposto a abrir mão do meu ponto de vista para encontrar algo mais profundo e mais elevado, que é a proposta do diálogo, ou eu quero convencer o outro das coisas que eu penso?
Porque se o que eu estou buscando é convencer o outro das coisas que eu penso, que aí é a confrontação, nada do que nós vamos falar nessa palestra vai servir. E nós estamos buscando justamente a ideia do diálogo. Como que eu posso, através do ponto de vista do outro, ampliar mais ainda o meu e poder encontrar ideias mais profundas, compreensões mais profundas do que era o meu ponto de vista anteriormente. Então eu tenho que estar disposto, através do diálogo, a pensar um pouco diferente do que eu pensava antes dele. Como nós normalmente não estamos dispostos a isso, então por isso existe muita confrontação. Então, a ideia agora é a gente poder falar um pouquinho sobre esses passos, realmente, para que nós possamos ter mais diálogos. Já possamos saber agora que eu estou disposto a fazer isso, disposto a encontrar ideias mais profundas e abrir mão dos meus próprios pontos de vista. Não abrir mão porque eu vou negá-los, mas porque eu vou ampliá-los. Então, aí sim, esses passos vão servir para nós. O respeito. Ou seja, a predisposição que nós comentamos agora mesmo sobre o diálogo é: o outro tem alguma coisa a me ensinar. Então, se o outro tem alguma coisa a me ensinar, a primeira coisa que eu tenho que desenvolver por ele é uma forma de respeito. A nossa dificuldade com isso é que nós pensamos assim: eu tenho a razão. Então, eu tenho a razão e o outro está errado. Como o outro está errado, eu tendo agora a me relacionar, a conviver com pessoas normalmente que pensam muito parecidos comigo, que estão certas, coincidentemente que estão certas também. Então, eu tendo a ficar com uma forma de convivência, de relações, de palavras, de diálogos com as pessoas, que tende a fazer com que a vida fique muito superficial, muito restrita, porque nós precisamos de contato com o diferente. E para ter contato com o diferente, a primeira característica que tem que nascer aí é justamente o respeito. Ou seja, não significa concordar com a pessoa, mas significa entender que todo ser humano, para pensar como pensa, ele tem alguma razão. Eu posso não concordar com a forma como aquela razão da pessoa leva ela a uma conclusão, mas eu tenho que entender que para um certo pensamento, ela tem uma razão de pensar assim, tem um motivo, tem uma experiência que levou ela a pensar dessa forma, tem algo que ela viveu, tem algum ponto que ela está olhando dentro daquela experiência, dentro daquela situação, que leva ela a pensar assim. Ou seja, ela tem um pensamento lógico dentro de uma certa lógica. Ela não é uma pessoa totalmente louca porque ela pensa diferente de mim. Então, isso é importante para que nós consideremos o respeito. Existe uma razão para que a pessoa pense como ela pensa. E se nós começamos a desenvolver respeito pela forma como os demais pensam diferentes, e vou conseguindo então me relacionar com essas pessoas que pensam muito diferente de mim, imaginem, agora a vida começa a ficar muito mais rica, muito mais ampla, muito mais profunda, porque agora eu posso considerar uma mesma experiência de diversos ângulos diferentes. Lembrem, o ser humano, todo ser humano, ele é muito singular, ele tem uma forma única de compreensão da vida e de expressão da vida. Então, toda vez que a gente se relaciona com a pessoa, a postura correta mesmo para um diálogo seria se perguntar assim: o que essa pessoa tem para me ensinar? O que a vida veio me revelar através dessa pessoa e que só pode ser revelado através daquela pessoa, porque é um ser humano que tem um mistério único que está por trás dela. Então, o que a vida está me revelando? Através daquela pessoa, através daquela convivência que em nenhuma outra convivência e com nenhuma outra relação com nenhuma outra pessoa a vida poderia me mostrar. Então, se a gente começa a ver dessa forma, desenvolve muito respeito pelas pessoas, porque as pessoas também são a linguagem da vida. E nós falamos tanto que queremos aprender com a vida, que queremos entender a linguagem da vida, mas muitas vezes quando uma pessoa pensa diferente de nós, achamos que nesse momento não é a vida que está falando conosco. E esse respeito é exatamente esse ponto. Olhar para uma pessoa e saber, tem algo único que essa pessoa veio me revelar. E a minha postura no diálogo deveria ser me perguntar assim: o que é? O que é isso? Que é tão único e que essa pessoa então pode me dar? Esse é um ponto fundamental. E sobre isso, podem perceber que essa postura que nós estamos comentando é exatamente aquilo que significa humildade. Uma virtude que nós às vezes falamos tanto e sabemos muito pouco o que significa. A humildade mesmo, ela não está relacionada com uma forma de se vestir, uma forma de andar, um certo complexo de inferioridade também muitas vezes, de achar que eu não tenho nenhuma qualidade, como muitas vezes nós associamos à humildade. A verdadeira humildade, no seu conceito filosófico, ela é: considero que todas as pessoas têm alguma coisa para me ensinar. Aí sim é verdadeira humildade. E isso desenvolve o respeito. Tem algo único que só aquela pessoa pode me dar. Então, se eu me relaciono com todas as pessoas assim,
Então eu não penso, só fulano pode me ensinar. Só esse tipo de pessoa que pensa desse jeito tem a verdade. Só essas pessoas são dignas da minha convivência. Não, todo ser humano pode me ensinar. Isso é realmente uma pessoa humilde, pode aprender com todas as pessoas e por isso que os humildes crescem muito mais rápido, porque podem aprender com todo mundo. Aquele que não é humilde acha, ninguém pode me ensinar, ninguém está no meu nível. Essa pessoa tem ideias muito contrárias, então não está no meu nível para poder me ensinar nada. Esses normalmente são os que ficam mais estagnados na vida. Uma postura fundamental para nós que queremos ser filósofos, somos aprendizes de filósofos, de buscadores da sabedoria, uma virtude fundamental para nós é a humildade. Quando que eu posso aprender? Sempre. Com quem? Com todas as pessoas que estão ao meu redor. Então, isso desenvolve realmente muito respeito em nós. E sobre isso, sobre esse ponto ainda do respeito, também uma coisa que eu gostaria de alertar é sobre os rótulos que nós tendemos a colocar nas pessoas. Isso também quebra esse ponto do respeito que nós estamos comentando. Ou seja, eu coloco um rótulo assim que é como se eu falasse, agora eu tenho uma justificativa para não dialogar e não compreender aquela pessoa, não respeitá-la. Que é assim, essa pessoa é egoísta, essa pessoa é preconceituosa. Então é como se esse rótulo que eu dou, esse julgamento que eu coloco na pessoa, é como se eu já falasse assim, bom, então agora está justificado. Eu não tenho que dialogar com quem é diferente, porque esse é isso, esse é aquilo outro. Então, cuidado, porque no nosso mundo nada é absoluto. Então, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente egoísta, ninguém é totalmente generoso. Então, quando nós fazemos isso, é muito mais uma justificativa para nós mesmos, porque não queremos ver o diferente, não queremos respeitar o diferente, do que realmente uma realidade. Então, é um ponto que nós temos que nos atentar muito, porque está muito comum no nosso momento atual. Julgarmos uns aos outros, colocarmos rótulos uns nos outros e achar que isso é uma justificativa para não haver diálogo. O ser humano sempre pode dialogar e nós sempre podemos aprender com qualquer pessoa. Esse é um ponto fundamental. Uma outra característica, outro passo fundamental do diálogo é saber reunir os argumentos. Lembra que nós falamos que na confrontação nós temos uma tendência de sempre comparar aquilo que nós temos de diferente e querer convencer o outro do nosso próprio ponto de vista. No diálogo, nós podemos buscar reunir a forma como cada um está pensando. Ou seja, entender que se uma pessoa vê algo diferente de mim, nós temos opiniões diferentes, opiniões contrárias, muitas vezes é porque nós estamos vendo a mesma situação de ângulos diferentes. Então vejam, se uma pessoa olha para essa sala, onde nós estamos aqui fazendo essa palestra, e ela olha de um certo ângulo, ela não vê a porta lá da sala. E uma pessoa de um outro ângulo vê a porta. Então se elas ficassem confrontando entre elas, existe ou não existe, existe ou não existe, bom, uma ia chegar a convencer a outra, mas cada um ia perder pontos importantes de vista naquele ângulo que o outro está olhando. Então de um ângulo eu vejo a câmera que está filmando, do outro ângulo eu vejo a porta que está ali. Então, se nós unimos essas visões e complementamos, a visão pode ser muito mais profunda. Saber reunir os argumentos é uma característica fundamental do diálogo. Não procurar aquilo que está separando os pontos de vista, mas como se pode unir os pontos de vista para complementar uma visão muito mais profunda, uma visão muito mais ampla. Para ilustrar isso que eu estou querendo dizer sobre saber reunir os argumentos, algo que eu gosto muito, que eu acho que dá uma imagem muito boa para a gente pensar sobre isso, é aquele conto que talvez alguns de vocês conheçam, um conto sobre vários cegos que estão tentando descrever um elefante. É muito interessante para a gente entender essa ideia do que é saber reunir os argumentos. É como se fosse mais ou menos assim, você tem vários cegos e aí cada um deles pega uma parte diferente do elefante. Então tem um, por exemplo, que vai lá tateando, né, buscando tatear na pata do elefante. Aí ele vê que é enorme, abraça a pata do elefante, então ele pensa que é como se o elefante, quando ele vai descrever, ele fala, é como se fosse o tronco de uma árvore, exatamente como o tronco de uma árvore. Aí tem o outro cego que vai lá no rabo do elefante, aí olha o rabo do elefante e fala assim, não, o elefante é igual a um espanador, como se ele fosse um espanador de pó, bem parecido. Aí tem outro que vai lá na tromba do elefante, e aí fala assim, não, o elefante ele é exatamente igual a uma mangueira, é como se ele fosse uma mangueira de jardim. E assim por diante. Tem outro que vai na orelha do elefante e vê outra coisa. Tem outro que vai na barriga do elefante e vê outra coisa. Então, cada um tem um ângulo de visão. Cada um tem um ponto de vista para falar sobre o elefante. Se eles entram num confronto, cada um vai querer convencer o outro do que é o elefante e nenhum deles tem razão. E normalmente nós somos assim. Cada um tem um ponto de vista, mas nenhum tem a visão total
a verdade sobre aquilo que está sendo observado, que é o próprio elefante. Agora, imagine se eles pudessem, entre eles, tentar entender o que cada um viu, o ângulo de visão que cada um deles tem, e aí realmente ter uma visão muito mais profunda de que o elefante ele pode conter todas essas coisas. Se nenhum deles está apaixonado pelo seu próprio ponto de vista, achando que jamais pode abrir mão dele, daquele ponto de vista que formou, eles podem então juntos ter uma visão muito mais profunda e muito mais ampla sobre aquela realidade. Então, isso é saber reunir os nossos argumentos. Se nós fazemos isso, então realmente podemos ficar muito mais profundos, ter muito mais clareza sobre as realidades que estão à nossa volta, do que nós estamos simplesmente apegados a uma única possibilidade, a um único ponto de vista e sem querer convencer os demais sobre ele também. Então esse realmente é um ponto muito importante. Saber falar é um outro dos nossos passos fundamentais do diálogo. Saber falar é saber expor as minhas ideias com as minhas palavras, da forma como eu vejo e de uma forma que o outro possa entender. Ou seja, para saber falar, um dos pontos fundamentais eu não posso estar usando um argumento de autoridade de alguém que disse tal coisa, de um lugar que eu li isso ou aquilo. Não, eu não posso falar, olha, isso é assim porque fulano disse, porque segundo tal livro, em tal lugar, segundo, né, o filósofo tal. Não, isso não faz parte do diálogo, isso quebra o diálogo, na verdade. Porque o diálogo, ele se dá entre duas pessoas que estão tentando ampliar um ponto de vista e colocando cada uma delas o que elas mesmas veem. Então, eu posso até utilizar algo que eu li, que eu estudei, que eu ouvi em algum lugar, mas para expressar a forma como eu penso. Então, o diálogo é eu acho assim, eu penso tal coisa, e não o que uma outra pessoa pensa, porque ele realmente se dá entre dois seres humanos. Então, é uma forma de querer entender o outro e fazer com que o outro me compreenda. E não dar uma aula para o outro sobre o que alguém disse, sobre o que está escrito em algum livro. Isso não participa do diálogo. Se dá entre duas almas humanas. E também, quando nós consideramos esse ponto de saber falar, um outro elemento muito importante é saber falar de uma forma que eu possa expor da maneira melhor possível, que o outro possa compreender realmente da forma que for mais justa para ele. Ou seja, cuidar muito do nosso vocabulário, pensar de uma forma como vai facilitar para o outro o entendimento, buscar analogias, exemplos nossos, que possa pensar assim, como que o outro vai me entender da melhor forma possível, de fato. Isso é uma forma de cortesia com a outra pessoa. Podem perceber que na maioria das vezes nós queremos falar assim, como eu gosto de falar. Vou falar da forma como eu entendo, como faz sentido para mim. E como nós pensamos pouco na outra pessoa que está nos ouvindo. Num diálogo você teria que pensar muito na outra pessoa, como ela vai entender. Qual é a forma que eu mais posso facilitar, que eu mais posso depurar, que eu mais posso mastigar as coisas que vão ser ditas para aquela pessoa. Isso é um passo fundamental para saber falar. E ainda, nesse ponto, uma das coisas que eu acho que são mais delicadas e mais importantes nessa questão do diálogo, ao saber falar, é falar de uma forma que não vai ferir a outra pessoa. Porque quando nós falamos algo em meio a uma conversação e isso atinge uma susceptibilidade da pessoa, isso fere a outra pessoa, aí acabou toda a nossa possibilidade de diálogo, de fato. É como se, através do diálogo, a gente quer poder chegar um pouco mais à alma da pessoa. Só que se eu, por acaso, vou ferir a personalidade dela, o orgulho dela, através de um julgamento, de uma crítica, de uma expectativa, por exemplo, se a personalidade dela se sente ferida, é praticamente impossível que a gente vai conseguir chegar a acessar a alma dela. É como se vocês pensassem que, por exemplo, a nossa personalidade, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles são como se fosse assim uma fortaleza, uma muralha, um castelo, né? Uma muralha de um castelo. E essa muralha ela tem uma ponte, que através do diálogo ela pode ter uma predisposição, então ela pode estar aberta. Nós gostaríamos de entrar através dessa personalidade, entrar através dessa fortaleza, desse castelo, e encontrar a alma da pessoa que está lá dentro. Mas se por acaso na minha conversação eu vou ferir a pessoa através das minhas palavras, através da minha fala, então a ponte se fecha imediatamente. E eu não tenho mais agora condições de chegar até a alma dela. Então esse elemento é muito importante. Nós temos que saber falar com a pessoa de uma maneira que não vai feri-la. Isso que nós chamamos de uma arte também, que é uma arte muito antiga,
conhecida como a diplomacia. É exatamente saber como é que eu vou falar aquilo que precisa ser dito, aquilo que eu gostaria de expor para a pessoa, de uma maneira que não vai ferir a sua própria susceptibilidade. Então isso é fundamental. Num diálogo, uma pessoa não pode querer ferir a outra. Num diálogo, uma pessoa não pode querer ofender a outra. Porque se nós fazemos isso, nós já estamos partindo para a confrontação. Morre aí a capacidade de diálogo. Saber escutar é realmente uma das nossas maiores complicações no momento do diálogo. Eu diria que se a gente soubesse simplesmente escutar outra pessoa, só gostar de escutá-la, saber ouvi-la, isso já nos faria aprender muito com o ponto de vista do outro e crescer muito, nos tornarmos muito mais profundos com isso. O problema é que a gente não aprendeu a escutar bem as pessoas, não treinamos sobre isso. E realmente é uma coisa que tem que ser muito bem treinada. Às vezes a gente até acha que escuta, porque eu fico calado, estou deixando o outro falar, e eu acho que eu estou escutando ele. Mas essa arte de saber escutar vai muito além disso, vai muito além de que eu estou calado enquanto o outro está falando. Saber escutar tem muita relação com saber levar aquilo que a pessoa está te dizendo para dentro de você, está realmente presente, está realmente escutando ela. Podem perceber que às vezes a gente acha que escuta, mas na maioria das vezes, quando uma pessoa está falando com você, você está realmente escutando ela ou você está pensando em como é que eu vou responder aquilo que ela está te falando. Normalmente a gente faz mais isso. Então você não está ouvindo realmente a pessoa, já está processando uma resposta para ela. Então isso é totalmente contrário a essa grande arte que nós estamos falando, que é a arte da escuta. Saber escutar uma pessoa, entendê-la. Quando uma pessoa está falando conosco, a gente deveria estar assim, a mente vazia, sem pensar em nada, só escutando o que aquela pessoa está trazendo. Sem pensar o que eu vou responder, sem pensar se eu concordo ou não concordo, nada. Só tentando, receptivo, totalmente receptivo. Só tentando entender a pessoa. É como se essa arte da escuta, ela teria que ser assim, como se a gente fosse um filme de uma máquina fotográfica, e aí tudo aquilo que ela capta do mundo, ela vem e fotografa nela. Esse momento da escuta, nós somos um filme da máquina fotográfica. Deveria ser assim. Eu simplesmente tenho que fotografar, registrar, levar para dentro de mim aquilo que está sendo dito. Depois, quando a gente registrou tudo, fotografou tudo, a pessoa terminou, aí eu posso refletir e pensar numa resposta para ela. Mas se eu estou pensando na hora que ela está falando, eu não estou ouvindo a pessoa. Esse é um dos nossos grandes erros. Por isso que eu digo que uma das nossas maiores dificuldades é realmente escutar, porque nós fazemos isso muito raramente. Mas é possível. E quando a gente faz isso, realmente está ali presente, tentando escutar a pessoa, entendê-la, sem pensar numa resposta para ela, somente, unicamente escutá-la, a gente pode chegar até a intuir o que a pessoa não chegou a dizer. Isso é muito interessante, muito bonito e muito real, muito prático. Eu vejo isso acontecendo muito, muitas vezes em sala de aula, que é uma experiência mais comum que nós temos em Nova Acrópole, muitas aulas que nós temos, recebemos, muitas aulas que nós damos, muitas vezes acontece isso. Às vezes é interessante, talvez você já tenha vivido alguma experiência semelhante. Um aluno, ele faz uma pergunta para o professor, e às vezes ele não tem muita facilidade de se expressar. Então as palavras que ele usa, as frases que ele utilizou para fazer a pergunta, é uma coisa assim que não ficou muito clara para os alunos que estão ali do lado ouvindo ele. Mas o professor, como estava às vezes muito concentrado, muito atento a entender aquele aluno, ele dá uma resposta que para quem está ouvindo não tem nada a ver com a pergunta. E até os alunos às vezes querendo ajudar na sala de aula, falam assim, mas professor, não foi isso que ele perguntou não, foi outra coisa. E o próprio aluno que fez a pergunta fala assim, não, mas foi isso que eu quis dizer mesmo, foi exatamente isso que eu perguntei. Ou seja, para quem está olhando de fora, fica uma cena assim que ninguém entende nada. Porque o aluno pergunta uma coisa, o professor responde outra que não tem nada a ver com a pergunta e está tudo certo. E foi exatamente isso que a pessoa quis perguntar. Mas por que isso? Porque se realmente você está receptivo ao que o outro está te trazendo, sem elaborar já uma resposta para ele, você pode começar a entender aquilo que ele nem foi capaz de expressar com as palavras. Essa é realmente a arte da escuta. E se nós, de fato, treinamos isso, pode ser aperfeiçoado. Agora, requer realmente muito treino, prática constante. E eu diria que uma coisa que nos atrapalha muito em relação a isso é a nossa mente está sempre muito preocupada ou com o passado ou com o futuro. A gente está muito pouco presente nas experiências. E aí, se eu não estou presente aqui e agora, como que eu vou estar receptivo ao que as pessoas estão me trazendo? Como que eu vou estar realmente atento, buscando entender e escutar de fato o que aquela pessoa está expressando, ou até mesmo, como nesse exemplo que eu dei, aquilo que ela deixou também de expressar. Como que nós vamos fazer isso? Então, essa mente está sempre muito ativa, sempre muito
pensando em muitas coisas, sempre no futuro, sempre no passado, nos atrapalha demais. Para chegar a ter essa escuta que nós estamos falando através do diálogo, uma pessoa ela teria que estar assim completamente presente naquela experiência que ela está vivendo. Então, esse é um ponto fundamental e por isso tem que ser muito treinado. Como que eu treino escutar as pessoas? Totalmente presente naquilo que você está fazendo, totalmente receptivo ao que a vida está trazendo naquele momento, sem estar com a mente em outro lugar, com o corpo no lugar e com a mente no outro, sem estar no passado ou no futuro. Aí nós treinamos realmente estar escutando as pessoas e presentes. E aí passa um pouco daquela pressa, assim. Queria que essa pessoa terminasse logo de falar. Porque às vezes nós sentimos isso. Então não está escutando nada. Porque você queria que ela terminasse de falar para você poder fazer outra coisa, falar outra coisa, ir para outro lugar. Não. Cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu ritmo. E se nós aprendemos a escutar, aquela experiência fica muito bonita também. Nós começamos a entender mais, a ficar mais profundos e não tem essa rigidez, essa pressa de que a pessoa termine logo de falar para eu poder responder para ela. Então esse também é um dos pontos fundamentais e, como eu disse, talvez um dos mais difíceis, porque exige muito essa presença de fato em cada momento. Um dos nossos outros erros muito comuns é não saber quando calar. Falar aquilo que não deve ser dito. Muito, muito, muito comum. Podem perceber que cada um, pela sua própria experiência, que algo que gera muitos conflitos, a maioria dos nossos conflitos que a gente gera, se referem a falar coisas por uma forma impulsiva, sem pensar muito bem naquilo que nós estávamos falando, isso gera toda uma problemática. Porque nem tudo o que pode ser dito vai fazer um bem para as pessoas que estão dialogando conosco. Então isso teria que ser muito bem refletido. E uma pessoa que dialoga bem, ela sabe também aquilo que deve ser calado. Nem tudo deve ser dito através de um diálogo, nem tudo vai fazer um bem para outra pessoa. E isso é realmente saber calar. Tem algo que eu gosto para que a gente possa refletir um pouco sobre o que calar, que nos ajuda muito, que é um ensinamento de Sócrates, onde ele falava sobre as 3 peneiras na hora de você falar algo, ou seja, na hora de dialogar. Ou seja, peneiras por quê? Porque ele fala que, olha, todas as palavras elas teriam que passar um pouco por esses 3 filtros, essas 3 peneiras. E se elas resistem a essas 3 peneiras, elas merecem ser ditas. Se elas não passam nesses 3 filtros, então é porque nós deveríamos calar sobre aquilo que nós gostaríamos de dizer. Então, muito interessante e muito bom para a nossa reflexão. Ele falava o seguinte: primeiro ponto, digamos que você quer falar alguma coisa para alguém. Primeira peneira, primeira pergunta: aquilo que você vai falar é verdadeiro? Você sabe se realmente aquilo é verdadeiro? Porque muitas vezes nós gostamos de falar as coisas para as pessoas, mas sem ter uma realidade, sem muita averiguação sobre a verdade dos fatos, sem ter muita clareza se é mesmo, se não é. Então, primeiro ponto aí. Se eu não sei se é realmente verdadeiro, para que eu vou falar para outra pessoa? Primeira peneira de Sócrates. Segundo filtro. Aquilo que eu vou falar é útil para a pessoa que eu estou falando? Esse é um ponto também muito importante. Ou seja, vai ter alguma, de fato, alguma utilidade? A pessoa vai fazer algo com aquilo? Às vezes eu até acho que é verdadeiro, mas para a pessoa que vai estar ouvindo, tem algum tipo de valor, tem algum tipo de coisa que ela vai fazer em função daquela informação? Porque se não é útil para a pessoa, para que eu vou falar? Comecem a perceber que a gente desperdiça muitas palavras. Fala muito mais por uma impulsividade do que realmente por um sentido de utilidade para o outro. Para a pessoa realmente ser útil, saber daquilo que eu gostaria de falar para ela, se não, não passou na segunda peneira, no segundo filtro de Sócrates também. Ou seja, muitas dessas nossas conversas assim, de fila, né, de elevador, tá quente hoje, e reclamar de uma coisa, reclamar da fila, reclamar, né, da cidade. Então, tudo isso vai ser útil para a pessoa? Não. Às vezes, coitado, não estava nem percebendo que estava quente, não estava nem achando que estava calor. Aí, como eu comecei a falar, agora a pessoa começou a se incomodar também. Então, muitas das coisas que nós falamos não é útil para nada, não é útil para ninguém. Então, dentro dessas peneiras de Sócrates, não precisariam ser ditas, não precisariam ser faladas. Terceiro filtro. É bom? Aquilo que eu vou falar é um bem? É algo bom? Normalmente, muitas coisas que nós falamos não são boas. Falando mal do outro, fazendo uma crítica às pessoas. Então, não passaria já também no terceiro filtro de Sócrates. Se a gente for fazer uma análise realmente das coisas que a gente fala no dia a dia e formos aplicar essa ideia das 3 peneiras de Sócrates, eu digo para vocês que a maioria de nós vamos ficar bem calados.
Porque a maior parte das coisas que a gente realmente fala com os demais, né, todos nós, que é natural, nós não passamos muito por esse filtro. Normalmente não temos certeza se é verdadeiro, não é útil para as pessoas às quais a gente está falando e normalmente não são coisas muito boas também, muito construtivas. Então falaríamos bem menos, mas também as nossas falas seriam muito mais profundas, muito mais verdadeiras, algo que realmente pudesse ajudar uma pessoa, fazer um bem para ela, uma ideia bonita e importante que nós gostaríamos de colocar para alguém. Então nossas palavras seriam muito mais seletivas. Essas 3 peneiras eu acho que são uma boa imagem para nos ajudar realmente a perceber aquilo que deve ser calado e aquilo que também pode ser dito que não deve ser calado. Coisas boas, úteis, verdadeiras, ou seja, sejam construtivas para os demais e para nós mesmos que vamos participar disso também. E além dessas 3 peneiras, algo que eu gostaria também de sintetizar com vocês através desse ponto do saber calar, é que toda vez que nós calamos um pouco sobre nós mesmos, é uma coisa que perdemos muito o ponto aí, perdemos muito o ponto da fala nesse elemento. Toda vez que nós calamos sobre nós mesmos é uma forma de humildade. Às vezes, nossos maiores problemas de não saber calar é falar muito da gente mesmo, muito das nossas conquistas, das nossas habilidades, das nossas vitórias, e isso normalmente passa do elemento. Deveríamos calar mais nesse ponto. É uma forma de demonstrar humildade. E quando nós calamos sobre os defeitos das outras pessoas, é uma forma de generosidade, uma forma de caridade também em relação às pessoas. Normalmente todo mundo está consciente dos seus defeitos. As pessoas não mudam, não é porque às vezes não estão conscientes, é porque não sabem como fazer. É muito fácil olhar para o outro e julgar o defeito daquela outra pessoa. Mas é uma forma de generosidade calar um pouco sobre isso também, calar um pouco os julgamentos, as críticas e mais tentar ajudá-la. Se uma pessoa ela tem um defeito e eu olho para ele e aponto aquele elemento, isso não é uma atitude generosa e nem uma atitude inteligente. Às vezes nós achamos isso, uma pessoa muito crítica é aquela que é muito inteligente, porque ela vê tudo e vê qual é o problema de todo mundo. Isso não é uma concepção muito inteligente. Vejam, vamos refletir. É mais fácil eu ver um defeito das pessoas que eu me relaciono ou ver uma virtude das pessoas que eu me relaciono? Muito mais difícil ver uma virtude. Tanto que a gente saberia falar tranquilamente os defeitos de cada pessoa da nossa família, do nosso trabalho. É muito simples, é muito fácil de ver. Não precisa ser inteligente, não precisa ser um gênio para encontrar os defeitos dos demais. Agora, para encontrar uma virtude, tem que ter muito mais inteligência, tem que ter muito mais capacidade de percepção, tem que ter muito mais sensibilidade, tem que ter muito mais profundidade. Então, uma pessoa que olha para outra e sabe encontrar uma virtude é realmente muito mais inteligente. Então, essa é uma boa reflexão também para a gente na hora de saber calar sobre os demais. Se eu encontro uma virtude, eu sou muito mais inteligente do que aquele que fala sobre um defeito de uma outra pessoa. Aprender a pensar significa fazer boas reflexões, aprender a refletir, a ter vida interior, a saber refletir sobre aquilo que as pessoas estão nos falando, de fato, levar para dentro de nós e chegar a boas sínteses. Bom, eu sei que todo mundo pensa que sabe pensar muito bem. Todos nós pensamos que o nosso pensamento é muito elaborado. Mas, normalmente para nós, ele costuma ser condicionado. O que eu quero dizer com um pensamento condicionado? É um pensamento que ele não é muito livre. Para a gente testar se o pensamento está livre ou se ele está condicionado por algo, seria só a gente fazer um pequeno teste. Toda vez que para pensar em algo, uma situação, uma experiência, uma pessoa, eu estou considerando no meu pensamento os meus interesses pessoais, esse pensamento já é condicionado. Ou seja, quase sempre. Então, se eu vou analisar uma situação e dentro daquela situação tem algo que eu gostaria, tem algo que me interessa, eu tenho uma expectativa com as pessoas, eu vou pensar sobre aquilo, meu pensamento já está condicionado. Esse é o problema. O que acontece com isso? É como se os nossos interesses pessoais, eles fossem assim um centro gravitacional para o pensamento. E aí eu posso tentar pensar e até chegar a conclusões fora disso. Mas o que vai acontecer? Esses meus interesses pessoais sempre vão atraindo o pensamento e a pessoa tenta pensar e sempre chega à conclusão de que aquilo que ela quer e de que aquilo que ela gostaria está sempre certo. Ou seja, é difícil um ser humano pensar. De fato, não é simples, porque você teria que sair um pouco dos seus interesses, não considerar os seus interesses para poder pensar bem de fato. Mas normalmente ele é condicionado. Então não fica muito livre, porque
Eu não posso pensar sobre as coisas e chegar a uma conclusão profunda. Eu sempre volto àquilo que me interessa, ao que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim, como eu gostaria que elas se comportassem, o que eu gostaria que elas falassem, como eu gostaria que me reconhecessem e assim por diante. Então sempre vai estar pensando, voltando a esses pontos. Por isso que para pensar bem, para fazer realmente boas reflexões, eu teria que saber pensar fora dos meus próprios interesses, desconsiderar os meus próprios interesses, para que eu pudesse de fato ter um pensamento profundo, um pensamento reflexivo. Bom, tá bom. E como é que eu testo isso? Aí, esse é um ponto importante. O pensamento ele pode ser testado. Então, eu fiz uma reflexão, gerei um pouco de vida interior. Como que eu sei se eu cheguei a boas conclusões? Como que eu sei se de fato aquele pensamento ele está um pouco mais amplo, ele está um pouco mais profundo? Se a minha reflexão foi boa ou se ela foi uma reflexão muito condicionada pelos meus próprios interesses pessoais? Isso pode ser testado na vida, nas experiências, através de uma atitude de vida totalmente coerente com aquilo que eu penso, com aquelas conclusões que eu cheguei. Eu vou para a vida e ajo agora, vou ter ação, de acordo com as coisas que eu penso. Bom, dependendo da resposta da vida, aí eu vou começar a ver se aquele pensamento ele está mais correto, se ele está mais coerente ou se ele está muito equivocado. Vocês já viram que não é exatamente isso que fazem os cientistas? Eles têm uma hipótese, né? Aí eles vão para o laboratório, testam aquela hipótese e aí começa a perceber se ela tem sentido ou se ela não tem muito sentido. Nós teríamos que fazer a mesma coisa. Temos que ser um pouco cientistas nesse ponto, com nossos próprios pensamentos, nossas próprias concepções sobre a vida. Nós temos que ir no laboratório. E o nosso laboratório é a nossa vida. São as nossas relações, são as nossas experiências. Esse é o nosso laboratório prático. Então, por exemplo, se eu refletir, encontrei uma forma de concepção sobre a minha maneira de lidar com as pessoas. Eu acho que tem que ser de tal maneira. Aí eu vou para a vida e testo essa hipótese. Eu testo esse pensamento. Bom, começou a produzir um monte de desarmonia. Deve ter alguma coisa errada nessa síntese que eu fiz. Nessa maneira como eu acho que eu tenho que me relacionar com as pessoas. Todo mundo fica mal, começa a brigar com todo mundo. Um monte de desarmonia. Todo mundo insatisfeito. Bom, o laboratório está me mostrando que a experiência não foi bem sucedida, não deu certo. Então eu tenho que voltar, revisitar o pensamento, refletir mais, internalizar mais, para poder chegar a uma outra conclusão e testar novamente na vida. E assim por diante. Isso é uma atitude inteligente com o nosso pensamento. Ele não pode ser muito subjetivo, ele tem que ser aplicado, tem que ser prático. Por isso que se uma pessoa é coerente com as coisas que ela pensa, rapidamente ela vai perceber se aqueles pensamentos eles estão realmente corretos ou não. Agora, se ela pensa uma coisa e faz a vida de uma outra maneira, ela é incoerente com as coisas que ela pensa, ela não vai descobrir nunca se aquele pensamento está correto ou se aquele pensamento ele está equivocado. Então, se eu acho que as pessoas, né, eu devo me relacionar com as pessoas, por exemplo, dessa forma, falando de tal jeito com elas. Bom, e eu começo a relacionar e as coisas começam a dar certo e eu começo a produzir harmonia onde antes tinha conflito. Então, eu percebi realmente aquela forma deve estar mais correta. Essa maneira de ouvir as pessoas, por exemplo, como nós estamos comentando aqui na nossa palestra, ouvir elas sem ficar processando uma resposta. Como que eu sei se isso está certo? Eu vou e testo. Eu começo a ver, bom, agora me dá mais capacidade de entender, agora gera mais harmonia nas minhas relações. Então, esse pensamento, essa estrutura do pensamento deve estar correta. É isso mesmo, faz sentido. Então, agora eu tenho uma experiência. O problema, que aí é mais grave, é quando a gente não é muito inteligente ao olhar para a vida. Que é assim, a vida mostra que tudo que eu estou agindo, a forma como eu estou pensando e agindo, dá tudo errado. Errado, conflito o tempo todo. E eu acho que eu estou certo e a vida que está dando errado. Ou seja, eu estou fazendo tudo certo. O problema são os outros, o problema é a vida. Aí não é uma atitude muito inteligente. Aprender a pensar tem relação com isso. Eu vou para a vida, faço uma experiência e depois eu internalizo a experiência. É saber ir na vida e olhar as experiências da vida e extrair alguma coisa delas e levar para dentro. Então, se a vida está mostrando que tem alguma coisa que está dando errado, eu deveria refletir o que eu estou fazendo também que está dando errado. Porque a vida é um espelho. Então, ela está mostrando exatamente aquilo que nós somos. Então, é uma forma objetiva de perceber as nossas reflexões. Elas estão coerentes? Elas são mais profundas, mais verdadeiras? Ou se elas estão realmente equivocadas? Bom, e se a gente for pensar dessa forma, podem perceber que essa reflexão, na verdade, que nós estamos falando, é uma forma de dialogar conosco mesmo e com a vida. Nós estamos falando muito sobre o diálogo externo com as outras pessoas, mas a reflexão ela faz exatamente isso.
a gente começa a conversar com a gente mesmo, conversar com o nosso próprio pensamento e conversar com a vida como ela é. Então é uma maneira, digamos assim, a reflexão é uma forma mais aprofundada do diálogo. É o diálogo com a gente mesmo, é o diálogo conosco mesmo, que é uma arte que nós teríamos que aprender também. E se eu aprendo a fazer um diálogo com as outras pessoas, isso me ajuda a dialogar comigo mesmo. E se eu aprendo a dialogar comigo mesmo, isso me ajuda também a dialogar melhor com as outras pessoas. Então, um ponto importante aí, no diálogo comigo mesmo, nesse diálogo interior que nós estamos conversando. Como que eu deveria sair de um diálogo interior? Às vezes a gente acha que está refletindo, que faz diálogo com a gente mesmo e sai triste, com sentimento de culpa, deprimido. Bom, lembram lá do início da nossa palestra? Isso não foi um diálogo, foi uma confrontação conosco mesmo. Depois de um diálogo interior, de uma boa reflexão, como nós estamos falando, a gente teria que sair assim com um plano de trabalho, com mais motivação para saber agora como que eu faço, como que eu vou agir, o que eu vou mudar. Aí foi um diálogo produtivo, foi um verdadeiro diálogo, um diálogo construtivo. Então, assim como o diálogo, ele produz mais vida nas relações fora, quando nós fazemos um diálogo com uma outra pessoa, ele também produz mais vida dentro, no diálogo conosco mesmo. E esses passos, então, que nós comentamos nessa nossa palestra, todos eles são orientações muito importantes, mas como eu estava comentando no início, nós precisamos de muito ensaio, muita prática, porque realmente o diálogo, tanto dentro quanto fora, ele é uma grande arte. Ele precisa ser muito, muito, muito treinado para que chegue realmente a um nível de produzir beleza nas relações. Assim como o músico, ele tem que treinar muito para que a música ela não seja só um apertar de teclas, um tocar de cordas, como uma pessoa que está aprendendo, por exemplo, que você olha e não vê beleza nenhuma. Ele tem que chegar a muito treino, muita técnica, para que você olhe e sinta a beleza. O diálogo também. Ele precisa de muita prática das nossas relações, da nossa convivência, para que chegue a um nível que a gente comece a observar a beleza, comece a observar que está nascendo algo novo, uma vida que está presente. Por exemplo, a gente tem essas flores aqui e elas produzem beleza para a gente. Por quê? Porque elas estão expressando vida. Se a flor ela tivesse assim, murcha, morrendo, já viram um vaso quando a flor ela está morrendo, já se decompondo, a gente olha e não vê beleza, porque a gente tem uma associação natural da beleza com a vida. Então, quando produz uma vida nova, ou seja, quando uma compreensão é mais profunda, mais ampla daquela que eu tinha antes, eu vejo beleza através do diálogo. E é isso que nós queremos buscar. Então, eu desejo realmente a cada um que possa fazer boas práticas, bons ensaios nos seus diálogos e que possa ir produzindo, então, cada vez mais beleza através dessa arte, cada vez mais vida. E que essas relações de convivência com mais diálogo possam realmente ser construtivas, que vão se treinando sobre isso e que não significa que é algo simples, mas que a cada treino, a cada ensaio, cada um possa sentir que está conseguindo produzir um pouquinho mais de beleza, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de uma compreensão do outro e que está se tornando também um pouco mais profundo através desse diálogo. E como eu comentei no início, isso com certeza é uma grande solução para uma grande parte dos problemas, dos conflitos que nós temos no nosso momento atual. Então, desejo realmente uma ótima prática a todos. Muito obrigada.